Olá, meu nome é Tati Soeiro, bem-vinda à nossa Masterclass Faces da Mulher. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir, junto com um grupo de mulheres, sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós mulheres temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Esta Masterclass é chamada de A Líder. Todas nós temos influência, seja no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família e tantos outros. Acredite, você com certeza lidera alguém e exerce influência sobre essa pessoa. Essa Masterclass será ministrada por ela, Vanessa Júlio, supervisora do nosso ministério Adai Criativo. Estou confiante que nessa Masterclass você poderá descobrir sua área de influência, então seja abençoada. Olá meninas, sejam bem-vindas à Masterclass A Líder. Nessa Masterclass nós vamos falar e conhecer a história de uma líder destemida que tem muito aí para agregar, eu acredito, na sua vida e na minha também. Nós vamos conhecer ela, que é a mãe do Gabriel, da Lara. Gabriel de 8 anos, Lara de 4 anos e esposa do Thiago Lourenço. Eu tô falando da Vanessa Júlio. Seja bem-vinda, Van. Muito bom te receber aqui nessa Masterclass. Se você puder, já fala aí um oi. Olá, pra mulherada. mulherada. Muito bom estar aqui com vocês, a graça e a paz. Muito feliz, Li, de ter esse espaço de fala, né? Sim. De um tema tão relevante, né? Que é a Sim. liderança. Então, para mim, é uma grande honra, um grande privilégio. Então, muito bom estar aqui com vocês também. Muito bom te receber, Van. E você está aqui justamente por causa dessa sua raiz líder. E nós estamos aí mostrando as faces, né? As facetas das mulheres. E você realmente tem se destacado, nos inspirado nessa área da liderança, seu ministério. Nós vamos, antes de conhecer aí, nos aprofundar na sua liderança, em todos os desafios, enfim. É legal a gente ir lá no comecinho, Van. Lá na época ainda, para quem não sabe, a Van tem a formação como cabeleireira e ela é a nossa supervisora, é a líder aí da Adai Criativo. Ivan, sua formação é na área da beleza e você tem aí, é empreendedora nessa área. E como foi para você já entrar nessa área da tecnologia, da comunicação? Como foi isso? Conta aí. Aline, foi um grande desafio, Sim. Né? Caminhar com Deus é assim, a gente nunca fica na zona de conforto. Como você disse, eu sou da área da beleza faz muito tempo, muitos anos. Mas a tecnologia sempre me chamou a atenção, foi algo que eu sempre gostei muito, sabe? Mas eu nunca imaginei, atuar na área da tecnologia, seja ministerialmente ou profissionalmente. Então, a mídia, ela foi uma escola, mas foi um presente de Deus para mim. Foi ali que eu descobri o servir, a paixão por Ele, que eu descobri uma liderança, né, que Deus tinha sobre a minha vida. Então, para mim, foi uma grande alegria, mas uma grande escola, né, para minha liderança. Uau, Ivan, você começou, né, já que a gente está falando aí do início, você começou a servir no ministério junto ao lado do Thiago, que naquela época ele era ali seu namorado, noivo. Sim. E como foi para você esse primeiro momento ali, servir ao lado dele? Teve muito conflito aí? Olha, Li, o Ti, né, assim como eu, trabalha na área da beleza. Nós temos um salão, então a gente trabalha juntos antes do namoro. Então a gente sempre teve essa convivência diária, né, antes mesmo do casamento. E sempre fluiu muito bem. A gente sempre curtiu muito estar juntos, trabalhar juntos. Então no ministério, falando do nosso relacionamento, foi muito natural replicar isso no ministério. Mas a gente teve sim os desafios técnicos, como você sabe, você estava lá com a gente. E também intermediar com as equipes, né? Trazer ali um equilíbrio muitas vezes, mas pra gente, no nosso relacionamento, nunca foi um problema. Pelo contrário, nunca foi um conflito. Sempre foi uma bênção para nós, porque a gente sempre curtiu aí estar junto. Ai, que bom, Van. E uma coisa, assim, logo depois, né, desse processo veio o casamento. Sim. E aí veio a maternidade. Né? Mãe aí do Gabriel e da Lara, como eu disse. Sim. E Ivan, algo tão bonito que eu vejo na sua liderança, nessa sua jornada mesmo, foi você conseguir conciliar
a maternidade com o ministério. Muitas vezes, né, gente, quem é do criativo aí vê o Gabriel e a Lara sempre envolvidos nas nossas devocionais, nas nossas reuniões, eles sempre estão aparecendo lá. E Ivan, não é só agora, eles sempre foram, você sempre esteve ali com eles no carrinho, sim, na cadeirinha, colocava eles lá no meio do multimídia, sempre envolvida. E eu queria que você, de repente, falasse como foi esse processo, né, de você conciliar o ministério e a maternidade. Eu sei que, de repente, tem muitas mães aí, ou pessoas que querem ser mães, e, de repente, se veem e acham que é um desafio. Para você, foi um desafio? Sim. Sim, né, Li? Não tem como, né? A gente tem que achar um equilíbrio em tudo, assim, né? Então, assim, eu e o Ti, sempre que a gente falava sobre ter filhos, a gente sempre dizia que a gente não queria deixar de fazer aquilo que a gente ama, né? Em todas as áreas, trabalhando, servindo, enfim, nossa vida como casal. Então, a gente sempre falou sobre isso. Que eles viriam para as nossas vidas e eles iriam compartilhar de tudo aquilo que a gente foi antes deles, né? Então, a gente sempre orou nesse sentido, né? Sempre orou. Quando a gente descobriu a gravidez do Biel, que a gente estava esperando ele, a gente já orava nesse sentido e pedia para o Senhor nos ajudar, nos direcionar em como criá-los. Então a gente nunca, claro, né, que dentro das suas proporções, né, a gente teve o tempo do resguardo, das vacinações, então depois desse período a gente já voltava, principalmente o Ti ia um pouco antes, mas eu voltava um pouco depois para poder tá tudo direitinho, a gente tá seguros, enfim. Então, desde quando terminou todo o período de vacinação, eu já começava a servir, começava a cumprir minhas escalas e ajudar não só na mídia, no que fosse necessário, porque, como eu disse, a mídia foi essa escola para mim. Eu descobri essa paixão pelo servir. Então, a Lara, né, foi da mesma maneira. Foi a extensão do Biel. Então, assim, a gente inseriu isso na vida deles de maneira leve, com o nosso exemplo. Porque a gente é assim, né, Li? A gente aprende pelo exemplo. Então, eles vendo isso nas nossas vidas, eles já têm esse amor, sabe? Eu vejo, a gente acorda super cedo para ir para a igreja, sempre foi assim. Nunca foi um problema, pelo contrário, é um divertimento, eles ficam alegres de poderem estar indo com a gente, de poder estar indo com a gente. Então, assim, eu vejo no sábado, por exemplo, sábado à noite. Mãe, a gente vai pra igreja amanhã? Mãe, a gente vai que horas? Então, assim, eles curtem muito estar lá. Porque eles andaram na igreja, nasceram e começaram a andar literalmente na igreja e vendo o pai e a mãe servir. E também, Li, o discurso dentro de casa é de amor pelo servir, de paixão pelo servir, que isso é muito importante. Não é um peso, né? Exato, é algo leve. Então não adianta eu ir lá servir, tá super feliz, e lá em casa ser um peso para mim o servir. Não, eles sempre viram isso na minha vida, na vida do Ti, como algo leve e natural, e pra gente é um privilégio. Então, você mãe aí, ou você que deseja ser mãe, a Van tá trazendo aqui uma fala tão especial, né? Porque de repente é desafiador, né? Então, nós queremos aí te encorajar. De repente você, né, conciliar, buscar em Deus mesmo, conciliar a maternidade com o seu ministério, e é possível. A Van que é um exemplo pra gente. É possível, mães, imagina aí o desafio que tem sido com a criançada, mas é possível você servir também ao Senhor e também conciliar e tudo isso. Van, você falou que o multimídia é uma escola pra você. Né? Foi uma escola ministerial para você. E eu queria que você contasse pra gente como que foi você organizar, porque o multimídia era muito pequeno e hoje a gente vê o boom que ele é de ministério. Como que foi para você organizar todo esse time, todo esse processo aí, fazer mesmo ele uma força mesmo, como ele é hoje na nossa igreja? Li, olha, como você disse, foi a nossa escola, né? Acho que de todos nós, né? Então, assim, quando eu cheguei na DAI, você tava lá, e aí ficou nós duas, e logo Deus te levou aí para outro caminho, e eu fiquei lá sozinha. E aí, eu falava com Deus, sabe? Eu falava, Deus, envia pessoas, Senhor, para nos ajudar aqui, para que possa agregar, sabe, Li? Tecnicamente, e também ajudar o servir, né? Se ter mais qualidade. Então, eu sempre orava nesse sentido. E aí, Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com as pessoas aquilo que queimava no meu coração. Aquilo que representava a mídia para mim, porque foi uma escola, né? Deus moldou o meu caráter, né?
a cada desafio. Então, Deus começou a enviar pessoas, né? A partir daí, sim, porque Deus ouve as nossas orações, né? Mas também eu comecei a compartilhar aquilo que eu estava vivendo, né? Como esse ministério fazia diferença para minha vida. Então, as pessoas ficavam curiosas e acabavam aceitando, né? Esse desafio aí de servir lá na mídia, porque você lembra bem os nossos equipamentos, como era difícil. Mas essas pessoas, muitas delas servem na mídia até hoje, Sim. né? Desde aquela época. E foi assim, Li, que eu formei a equipe da mídia, né? E é assim até hoje. Eu sei que os líderes de hoje seguem da mesma maneira, buscando a Deus, direcionamento, para que eles não errem, né? A gente vai errar? A gente vai errar, né? Mas Deus está ali nos direcionando e nos puxando de volta e nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. E você, Van, com esse destaque dessa sua formação aí de pessoas, né, de voluntários, te destacou para se tornar, então, a supervisora, né? Você veio de líder a supervisora, mesmo coordenar todo o time de comunicação da ADAI, toda a ADAI Creative. E como que foi para você encarar mais um desafio, né? Porque formou ali líderes, né, voluntários, sim, e agora você estava ali cuidando de líderes, sim, também. Sim. Como foi, sim, isso para você? Li, é lindo, né, quando a gente busca Deus, né, para as tomadas de decisões, né, como é diferente de quando a gente tenta tomar frente e querer fazer da nossa maneira. Eu sempre busquei a Deus para tomar qualquer decisão, e eu percebi que Deus estava me direcionando para um outro caminho, mas eu nem imaginava o que poderia ser. E o time cresceu e, enfim, né? Pessoas muito talentosas na mídia, muito talentosas. E eu comecei a preparar essas pessoas para a liderança naturalmente. Naturalmente, eu comecei a trazer essas pessoas mais para frente, para tomadas de decisões, enfim, para tomar decisões importantes, fazer escolhas importantes. Então, quando o pastor Soeira e a pastora Tati vieram falar comigo com o Ti, a gente meio que sabia que Deus estava nos levando. Exatamente. Então, Li, a gente sentiu paz, que era aquilo, né? Que era a vontade de Deus, assim, para nossas vidas. Mas, mesmo com o apoio aí dos nossos pastores, mesmo com o apoio do meu esposo e com Deus direcionando, eu tendo paz, eu me senti insegura, eu me achei muitas vezes inapropriada, achei que eu não seria capaz, e eu acredito que todas nós temos, sim, esses sentimentos quando a gente se depara com um novo desafio, né? Então, comigo não foi diferente. Não foi nem um pouco diferente. Mas Deus tinha tudo planejado, sabe, Li? E Ele foi me guiando, assim, a cada passo. E colocou pessoas especiais na minha vida, como Ele sempre faz, né? Van, quantos ministérios tinha quando você pegou ali o Creative? E quantos tem hoje? Li, se eu não me engano, tá? Tinha 5 ramificações, se eu não me engano, né? Então ficava muito acumulado, né? Tipo, em uma ramificação ou em outra, isso dificultava um pouco, né? Não sei se você se lembra. Sim, e agora assim. A gente tá com um timaço, né? Sim, nós temos 10 hoje. 10 ramificações. 10 ramificações, ou seja, 10 líderes ali, mais voluntários, fora os voluntários. Sim. Enfim, é um time muito grande. Sim. E aí, Ivan, você capacitou, pegou o ministério e tudo mais, pensou que ia caminhar e tudo mais, aí veio o quê, gente? A pandemia. Verdade, Li. Van, verdade. Pelo amor de Deus. Esse pequeno detalhe. Esse detalhe, né? E pra quem não sabe, gente, dentro da ADAI, o Ministério Criativo, né? A ADAI Creative foi o que, de repente, foi o único ministério ali que não logo parou. De cara já tomou as rédeas ali, auxiliando os pastores e tudo mais. E aí, Van? Quanto tempo ali você tinha acabado, né, de começar a liderar a gente? Veio a pandemia, mais um desafio pra você? Fala pra gente, então. Olha, Li, realmente Deus queria que eu ousasse com a minha fé. Começou ousando ir além. Exatamente. Então, eu assumi o Creative, né? 2 semanas depois eu lancei a marca da ADAI, você lembra bem disso? Que desafio. Gente, que desafio, mas graças a Deus nós temos pessoas muito capacitadas no nosso time, né, Li? Sim. Graças a Deus, e fluiu tudo bem. Pensei que eu ia ficar doidinha, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí, 4 meses depois, começou a pandemia, Li. Uau! Começou a pandemia e como todos que trabalham aí na área de comunicação,
o Creative não parou. Na verdade, triplicou tudo que a gente fazia, porque tudo ficou online, né? Mas eu acredito, Li, que dentro de todos os desafios que a gente teve, eu acho que a gente está saindo aí, olha, muito melhor de tudo isso, né? Só que eu tive que tomar algumas decisões muito difíceis aí nesse meio tempo, né? Você sabe disso. Eu fui questionada, muitas vezes aí, Ivan, não acho que tem que ser dessa forma, eu acho que não tem que ser desse jeito, e eu tive que me manter firme para que o relacionamento, né, do nosso time se fortalecesse e a gente, de fato, conseguisse atuar como um time, apenas um time, mesmo sendo 10 ramificações, sendo um time só, pensando como time, né? Então, assim, a gente amadureceu. Eu acho que Deus tem sempre um plano e um propósito para tudo. Então, ele tinha um propósito para nós também, assim como para todos, né, que têm vivido esse período difícil aí da pandemia. Você encarou ali, você não cuidou apenas dos fluxos. E é até legal a gente falar um pouquinho, porque a Van, uma característica muito legal dela é esse cuidado. Você tomou muito cuidado de cuidar do nosso coração também, de nos pastorear mesmo. Gente, quem é que no século XXI liga pro povo? A Van, gente, não é mensagem ou áudio, ela liga mesmo. E foi algo muito legal que você falou, Van, é que ligação realmente é algo que quase ninguém faz. Só que você ainda quer valorizar isso que tá se perdendo, né? Então, a Van liga, gente, é aquela líder que liga, assim, quer saber como que tá. E Van, como que é? De repente tem mulheres aí que são gestoras, cuidam de pessoas. Você viveu, né? Tem vivido esse processo, né? De cuidar mesmo de pessoas. E como que é pra você? Você trouxe muitos fluxos pra gente. Você mostrou, assim, pra gente dentro do Creative que nós somos uma família mesmo. Um depende do outro. Então você trouxe isso pra gente. De completar fluxos, de ser mesmo um caminho, que existe ali um caminho, né? Uma construção e tudo mais. Então como que é pra você gerir todo esse fluxo, toda essa galera, cuidar do coração dessas pessoas? Fala pra gente, né? Olha, Li, eu acho que todos nós queremos ser vistos, né? Pelo que a gente faz, não ter um reconhecimento, não. As pessoas, a gente quer sentir que as pessoas se importam com a gente, né? Então, eu me preocupo muito com isso, né? Eu não quero que vocês sejam um meio para um fim, e nem a nossa característica aqui na DAI, né? De jeito nenhum. Então, isso, para minha liderança, é muito importante, né? A gente tem Jesus como referência. Jesus deixava alguém para trás? Ele não se importava? Não, pelo contrário. Então, para mim, eu preciso saber se realmente vocês estão bem, né? Aquilo que eu falo para vocês. Olha, gente, quando eu pergunto se vocês estão bem, eu realmente quero saber se vocês estão bem. Então, eu sei que uma ligação importa para vocês. Por mais que vocês brinquem e falem, quem liga no século XXI? Vocês falam, às vezes, né? Eu demoro um pouquinho para ligar. Nossa, você nunca mais me ligou, Van. Então, porque eu realmente me importo com vocês. Né? Antes de vocês executarem uma tarefa, vocês entregarem um job ou uma campanha, eu quero saber como vocês estão. Se isso está sendo um fardo para vocês ou se realmente vocês têm curtido aquilo que vocês têm feito. Porque a gente sabe que é corrido, né, Li? Sim. Então, para mim, é muito importante saber como está o coração de vocês, né? Qual é alinhar as expectativas que a gente tem um com o outro. Eu acho isso muito importante e vital para qualquer liderança, para qualquer time, dentro e fora da igreja. Eu acho que isso é muito importante. Van, e você falou de Jesus, né? E eu queria saber, né? Qual a característica, quais são as características de Jesus que você traz aí para sua liderança? Li, eu vou destacar uma, que eu acho que vai abranger todas as outras. Jesus, ele foi servo. A liderança de Jesus, ela se destaca, assim, aos nossos olhos, pelo servir dele, né? Então, para mim, é o que baliza a minha vida, sabe? Para mim, a liderança se resume a uma palavra, e é servir. E eu olho para a liderança de Jesus como referência, né? Eu já compartilhei isso com você. Então, para mim, é muito importante eu não apontar o caminho para vocês, sabe? E sim caminhar com vocês pelo caminho. Para qualquer coisa que vocês precisem. Você sabe, você caminha comigo. Eu sempre quero saber, olha, vocês precisam da minha ajuda? Eu estou aqui, né? Eu acho isso muito... Vocês precisam saber, vocês precisam realmente sentir que é real isso, né? Então, eu vejo isso muito em Jesus. Ele não deixava um só para trás, ele se importava com cada um.
com todos os seus defeitos, suas qualidades, suas características, Jesus se importava individualmente com cada um. E eu, Li, com todos os meus defeitos, com as minhas limitações, eu tento trazer isso para minha liderança, sabe? Dia após dia. E eu oro a Deus para que eu consiga, a cada dia, poder realmente imprimir isso. Amém. E vocês se sintam naturalmente na minha liderança, Amém. esse cuidado. E a gente sente, viu? Eu posso falar aí pela galera, eu tenho certeza. Louvado seja Deus. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, né? O nosso Masterclass. Mas eu não poderia encerrar sem pedir para você, de repente, deixar uma mensagem para aquelas mulheres que têm buscado essa paixão, essa coragem, esse amor, que são características de uma mulher destemida, de uma líder destemida. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres, para as líderes ali e para quem está se sentindo encorajada para se tornar uma líder, assim como você tem sido. Amém, Li. Bom, eu acredito que a gente só consegue executar e realizar alguma coisa se a gente disser sim, né? E a gente realmente encarar como algo que vai agregar para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E se a gente diz muito não, a gente acaba fechando portas que não era para estar fechadas, né? Então, se eu posso dar um conselho, diga sim para aquilo que Deus tem chamado você a fazer, sabe? Não tente se esconder, não deixe o medo te parar. Deixe que Deus te leve para onde Ele quer que você vá. Não tente tomar decisões, não tente fazer o que você acha que é melhor. Entregue aquilo que você tem de dúvidas, de anseios, de medo nos pés do Senhor. A tua ansiedade, a tua insegurança, leve para Ele. Porque é Ele que pode transformar tudo isso em algo extraordinário, né? E nós mulheres, todas vocês sabem, né, Li? Nós somos especialistas em fazer tarefas simples se tornar extraordinárias quando nós entendemos que é para a glória do nome do Senhor. Então, se você vai com esse coração de servir, de fazer para a glória do nome dele, ele vai te capacitar e você, com certeza, vai ser uma líder, uma esposa, uma mãe, uma amiga, uma filha excepcional para a glória do nome do Senhor. Amém. Bom, gente, essa foi a Vanessa Obrigada, Júlio. gente, foi um prazer. A nossa face aí de uma mulher destemida, de uma líder destemida. Esperamos muito que possa ter te encorajado. Amém. Se você gostou, não deixa aí de comentar lá no Instagram do Movimento Flores, nas redes sociais. Nós vamos querer muito saber se você foi abençoado também com essa Masterclass. Então, Amém. que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, Deus abençoe.